Boa noite, graça e paz, amém? Aleluia, que noite maravilhosa. Que bom estar aqui com vocês. Eu quero só corrigir um pedacinho sobre a agenda. A agenda que a igreja disponibiliza é para todo mundo, tá? Não é só para membro, não é só para voluntário, não é só para líder. Se você está aqui hoje, deseja adquirir uma agenda para 2025, você pode, tá bom? Então, a partir de domingo, elas já estarão aqui na igreja disponível para vocês. E eu falo que assim, gente, essa agenda, ela te dá muita direção no mundo espiritual. Ali tem planos de leitura para você ler a Bíblia o ano todo. Então, ali tem devocionais para você ler um versículo e estudar aquele versículo todos os dias. Tem os estudos dos GCs, para quem participa do GC, ela é maravilhosa. É a agenda do ano da provisão, 2025, glória a Deus. Eu creio que nós vamos viver muito da provisão do Senhor em todas as áreas da nossa vida. E lá também tem um lugar para você anotar os alvos, os seus alvos para 2025. Então, se você já adquirir a agenda esse final de semana ou semana que vem, no culto de virada, você já pode trazer a agenda para cá, ou senão você anota em casa, porque nós fazemos o momento do culto da virada muito profético, onde você anota os seus alvos para todas as áreas da sua vida e nós oramos sobre isso, amém? Então, a partir de domingo, as agendas já estarão aqui para vocês. E para adulto e para criança, ok? As crianças também têm, gente. O das crianças é assim, é muito fofo. É toda ilustrada, tem páginas para elas colorirem. Então, às vezes você quer dar um presente para o seu filho ou sobrinho aí de Natal, a agenda também é uma ótima opção. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos comigo. Estenda suas mãos. Libera a palavra sobre a minha vida agora em nome de Jesus. Eu não sei o que você veio fazer aqui, eu imagino que eu saiba, né? Mas profetiza, declara, sabe? O Senhor, Ele tem uma palavra para o seu coração. Então, ore agora e peça ao Senhor para me usar, para falar com você, para ensinar você, em nome de Jesus. Senhor, obrigada. Esse culto tem sido tão maravilhoso. Senhor, como é bom estarmos reunidos em Tua presença, cantando louvores, orando. Como é bom, Senhor, Te ouvir e aprender mais de Ti. Deus, nessa hora eu estou aqui para ser usada como Tua filha amada, que vai liberar a Tua palavra, as Tuas boas notícias. Senhor, que eu seja agora totalmente diminuída, para que o Senhor cresça, para que o Teu Espírito Santo libere para a Tua igreja tudo que o Senhor quer liberar através de mim nessa noite. Em nome de Jesus, prepare as terras, os corações, para que os Teus filhos recebam esta palavra e saiam daqui de uma forma diferente ao qual eles entraram, Senhor. Que eles sejam renovados nessa noite, em nome de Jesus, amém? Sabe, nós estamos prestes a viver o dia do Natal. Mais um ano se passou, mais uma vez, para a glória de Deus, nós estaremos comemorando essa data, daqui a 5 ou 6 dias mais ou menos, né? E não tem como a igreja não falar sobre isso, porque o Natal, ele aponta para Cristo, e nós vivemos Cristo, nós falamos de Cristo, então não tem como viver esse tempo e não falar sobre isso, né? Então, eu, lendo mais uma vez nos evangelhos sobre o nascimento de Jesus, porque a palavra Natal, o significado dela é nascimento. Então, lendo novamente sobre o nascimento de Jesus nos evangelhos, o Senhor me ensinou algo novo mais uma vez, onde nós vamos falar sobre isso nessa noite. Mas eu quero começar a te lembrar que às vezes a gente se perde em meio à cultura da terra, a cultura que o ser humano coloca e cria nesses momentos e circunstâncias da vida, né? O Natal, ele se torna para muitas pessoas um dia de muita festa, de muita troca de presentes,
um dia que nós nos reunimos com a família. Isso não tem nada de errado, isso é muito bom. Só que muitos também se entristecem nessa data, porque não tem a família, ou porque talvez não está com a pessoa que ele gostaria de estar. E aí se torna um dia e um momento muito triste. Às vezes você perdeu uma pessoa querida, essa pessoa não está aqui mais. Às vezes você vê alguém que não tem a condição de receber um presente, de dar um presente, e você deixa de realmente viver o que é o Natal. O Natal, irmão, começou no céu. O Natal começou no coração de Deus. O Natal foi céu e terra se conectando. O Natal começou lá atrás, no nascimento de Jesus. Se não fosse plano de Deus, não existiria o Natal. Então, o Natal é uma comemoração do nascimento do nosso Salvador. E aí às vezes a gente se perde em meio à cultura da terra e se esquece do verdadeiro sentido do Natal. O Natal começou no coração de Deus. Se não fosse Ele entregando o seu Filho aqui para nós, não existiria o Natal. Então, quero te dizer, não fica triste não. Talvez se você está aí aborrecido por alguma coisa, sobre o Natal eu não estarei com aquela pessoa não estará aqui. Quero te dizer, a pessoa que tem que ser celebrada e comemorada no Natal está com você todos os dias da sua vida. E Ele é Jesus. Como nós não nos alegraremos em comemorar o Natal, que é o nascimento do meu e do seu Salvador? O melhor plano nessa terra, foi a melhor coisa que nos aconteceu. Então eu não posso deixar de me lembrar do verdadeiro sentido, do que isso representa para mim e para você. E aí eu analisando a história novamente, eu pude ver que para cumprir esse plano, para realizar esse plano, Deus não fez tudo sozinho. Ele contou com a cooperação de algumas pessoas. E a atitude dessas pessoas me chamaram a atenção, que é o que nós vamos falar nessa noite. Diga assim: Deus conta comigo. Deus quer me usar para realizar os seus planos nessa terra. O tema da mensagem nessa noite é tudo por Jesus. E nós vamos ler lá no Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 1, a partir dos 18. Você pode procurar aí na sua Bíblia, no seu celular. E aqui nós vamos começar a ver como isso aconteceu. O nascimento, o Natal. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho.
e ele lhe pôs o nome de Jesus. Gente, que maravilhoso, né? O que aconteceu aqui. Aqui se inicia o Natal. Aqui começa a história do nascimento. E aí, eu vou falar de algumas pessoas que fizeram tudo por Jesus. E algumas delas fizeram antes mesmo dele nascer. Algumas delas fizeram antes mesmo de tocar nele, antes mesmo de ver ele, antes mesmo de ouvir ele. Nós vamos ver que Maria e José, eles fizeram tudo o que eles puderam por amor a Jesus, antes mesmo dele nascer. Talvez seria mais fácil no momento em que ele estava realizando tantos milagres. Talvez no momento em que ele foi batizado, e aí a pomba desce, uma voz do céu fala: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando Deus revela ali que Jesus era o seu filho. Talvez seria mais fácil quando você estava ouvindo ele ensinar com as suas sábias palavras. Mas nós vamos ver aqui atitudes de pessoas que fizeram tudo por Jesus antes mesmo de ver alguma coisa. Eles só tinham uma palavra, eles só tinham uma profecia liberada há centenas de anos atrás. Só que eles decidem amar e fazer tudo por Jesus antes mesmo dele nascer. Isso é uma lição para nós. Sabe, pensando em Maria, Maria é uma mulher incrível, gente. Pensando na atitude dela, me veio o versículo que está em Mateus capítulo 16, do versículo 24 a 27, que diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa a encontrará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Pensando na atitude de Maria, que um dia, de repente, do nada, o anjo chega e ele diz: Maria, você é agraciada, o Senhor é contigo. A palavra vai dizer que Maria fica um pouco assustada, porque aquela saudação não era comum. Então o anjo continua dizendo: Maria, não temas. E aí ele vai falando, deixa eu ler, porque é muito lindo. Ele diz: não tenha medo, Maria. Lá no Evangelho de Lucas: você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reinado jamais terá fim. Num dia comum, de repente, o anjo chega e anuncia tudo isso para aquela mulher. Acredita-se que Maria tinha aproximadamente 14 anos de idade, porque pela tradição judaica, as meninas eram prometidas a casamento entre 12 a 16 anos. Então Maria era uma jovem, uma adolescente virgem, uma adolescente da linhagem, sabe, de pessoas cristãs, pessoas que seguiam a lei. E o anjo chega e revela para ela o plano dele. E aí eu vejo e penso: será que Maria tinha planos para a sua vida? Será que Maria tinha sonhos para viver? É óbvio que sim. Maria estava prometida a casamento. Será que Maria não já estava planejando como ia ser?
Assim como nós mulheres hoje, que quando somos pedidas em noivado, nossa, começa um turbilhão de coisas na nossa mente. A gente começa a pensar e planejar tanta coisa. E aí, no meio de planos, no meio de sonhos, o anjo chega e muda tudo. E eu pude ver que por Jesus, Maria negou os seus próprios planos, negou os seus próprios sonhos para viver os de Deus. E aí, esse versículo bateu no meu coração, quando Jesus fala que para você ir após Ele, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz, faça o que eu peço, faça o que eu ensino. Porque se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por causa de mim, você vai encontrar. É alguém que faz tudo por Jesus. Olha o amor de Maria por Jesus, que de repente, ao receber uma palavra, ao receber uma revelação divina, ela diz: eu escolho os planos do céu para a minha vida. Ela entendeu que os planos, os propósitos, os sonhos de Deus para ela, com certeza seriam muito melhores do que o dela mesma. Maria tinha uma vida pela frente. Maria era uma jovem. Maria tinha muitas coisas para viver, conforme os seus pensamentos. Mas quando Deus entra na história, Ele diz: os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus. E Maria decide fazer tudo por Jesus. E aí nós vamos ver na história José. José, a palavra vai dizer que ele era um homem justo. Tão justo, tão honesto, que quando ele descobre que a mulher que estava prometida a ele estava grávida. Gente, pensa numa coisa. Quando o anjo apareceu a Maria, José não estava lá. O anjo não tinha falado nada com José. Pensa naquela época. Hoje, uma menina adolescente, uma jovem fica grávida, no mundo é natural. Tem uns que até acham bonito. Isso não é normal. E naquela época não era mesmo. José, quando descobre, ele não quis defamá-la, ele não quis colocá-la em julgamento, porque ele sabia que se fizesse isso, ela morreria, ela seria apedrejada. Então José tem um plano: eu vou embora, eu vou fugir, que assim todos vão pensar que fui eu que abandonei Maria. José era um homem tão bom, tão justo, tão honesto, um coração tão maravilhoso, que ele tem esse plano. E então, aí que o anjo aparece para ele, e aí o anjo fala para ele em sonho: José, você não vai fazer isso. Maria está grávida e ela vai trazer ao mundo um propósito do céu. Ela vai trazer ao mundo o Salvador. Ele revela o nome de Jesus também para José, dizendo que ela dará à luz um filho, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí, nesse momento, ele aceita, ele recebe, ele entende, e ele faz tudo por Jesus. José nega também a sua própria vida, os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, os seus próprios sonhos. Pensa um homem que naquela época também era virgem, casava virgem, casar e não poder tocar na sua mulher até aquela criança nascer. A palavra diz que ele decide fazer isso, ele aceita fazer isso. Por quê? Por amor a Jesus, por amor a um propósito do céu para essa terra. Pessoas que negaram elas mesmas por causa de Jesus. E aí lá em Mateus 5:11, é o versículo que eu trago para representar José,
que diz assim: pensa como que José poderia ser humilhado naquele tempo, por causa da decisão de escolher continuar com Maria mesmo grávida. Pensa como poderiam debochar dele, como poderia ele ser humilhado pelas pessoas, criticado pelas pessoas. E aí Mateus 5,11 vai dizer assim: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Esse versículo, para mim, se encaixou perfeitamente nessa história. Jesus está ensinando aqui para nós hoje também: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Jesus diz: você pode passar por isso, você pode viver isso por minha causa, mas alegrem-se, porque uma grande recompensa os espera no céu. Você já refletiu que nessa história, quando eles são desafiados e convidados a viver o plano de Deus nessa terra, e eles dizem: eis-me aqui, em momento nenhum eles perguntam: qual será a minha recompensa? Em momento nenhum você vai ver José e Maria perguntando: e o que eu ganho com isso? E o que Deus vai me retribuir por eu aceitar cooperar com Ele? Nenhum momento você vê José e Maria questionando a Deus e perguntando a Deus quais seriam suas recompensas. Mas Jesus, Ele nos deixa escrito e bem claro quais seriam elas. Nós lemos aqui que Ele diz o que você poderia viver e passar por causa dele, mas para acalentar o seu coração, para acalmar a sua alma, Ele termina sempre dizendo o que vai acontecer caso você passe por isso. Como nós lemos aqui: alegrem-se, pois uma grande recompensa os espera no céu. Sabe, a gente tem a tendência de nos apegar de fato a sermos retribuídos pelo que nós fazemos. Mas Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que sabe retribuir. Deus é um Deus de recompensa. Amém? O que José e Maria fizeram, queridos, por Jesus, por amor, por permitirem serem usados para colaborarem com Deus para um plano de salvação, era o Salvador. O nome de Jesus começa a fazer sentido. O nome de Jesus começa a ser adorado a partir do momento que o anjo chega e revela o seu nome. Você repara que tanto para José e quanto para Maria, o anjo revela qual seria o nome. Você vai ver Deus falando para outras pessoas na Bíblia que eles ficariam, a esposa daquele homem ficaria grávida, como Ele falou com Zacarias, como Ele falou com Abraão. Mas nem em todos os casos você vai ver Deus revelando o nome. O nome é escolhido pelo pai e pela mãe, mas aqui Deus já revela o nome, porque não era qualquer nome, seria o nome sobre todo nome. É o que nós cantamos aqui. A autoridade estaria sobre aquele nome, sobre aquela pessoa. E antes mesmo dele nascer, antes mesmo dele já começar as suas obras nesse mundo, o seu nome já começa a ter efeito. José e Maria já começam a adorá-lo. José e Maria já se rendem a esse nome, conforme a palavra nos diz, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. O nome de Jesus há todo poder, e Ele já começa a ter poder desde o momento que o anjo revela quem Ele seria.
antes mesmo dele nascer. Amém? José e Maria foram usados. José e Maria escolheram amar Jesus de uma tal forma que eles negaram a si mesmos, que eles negaram os seus próprios sonhos, que eles negaram as suas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Então a história continua e nós vamos ver no capítulo 2, versículo 1, dizendo assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a José e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aí lá no 9 agora, diz assim: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. A história continua nos dizendo agora sobre os magos. Os magos não eram reis, como muitos têm costume de falar, os reis magos. A palavra não diz que eles eram reis. A palavra não diz que eram 3. Nós temos o costume de falar os 3 reis magos. A palavra não diz a quantidade, fala magos. Magos eram homens sábios, estudiosos, que interpretavam sonhos na época, que estudavam as estrelas. Esses eram os magos. E os magos negaram o conforto do seu lar, a segurança da sua terra, para percorrerem mais de 1000 quilômetros de camelos ou cavalos, eu não sei, pelo deserto. Tudo por causa de Jesus. Antes mesmo de ver Jesus, antes mesmo de contemplar os seus feitos maravilhosos, eles saem do seu conforto, eles saem da sua terra. A palavra vai dizer que do Oriente, eles eram do Oriente, muitos acreditam que da Pérsia, e eles saem de lá, eles viajam até Jerusalém, para honrar, para adorar, para entregar os seus presentes aos pés de Jesus. Que lição esses magos nos deixam? Que lição esses magos nos trazem para hoje? Nós que às vezes temos tantas dificuldades de honrar, de adorar, de entregar as nossas ofertas, os nossos presentes a Jesus. Antes mesmo de vê-lo, antes mesmo de conhecerem os seus feitos como hoje nós conhecemos, aquele que acalmou a tempestade, aquele que expulsou demônios, curou enfermos, antes mesmo de saberem de tudo isso, eles fizeram tudo por Jesus. Que exemplo, que lição. Nós que às vezes hoje temos dificuldade de sair da nossa casa e vir para a igreja, que não fica nem 10 quilômetros da nossa casa, nem 5 quilômetros. Mas esses magos, nem sendo judeus, eles percorrem mais de 1000 quilômetros. Pensa, gente, dias e dias no deserto, dias quentes, noites frias, tudo por causa de Jesus. Será que nessa noite tem alguém que faria tudo por causa de Jesus? Será que nessa noite tem alguém que negaria a si mesmo por causa de Jesus? Será que nessa noite tem alguém que poderia percorrer, andar quilômetros de distância para honrar Jesus? Para estar na presença de Jesus? Para ver Jesus? Quanta lição
eu tirei nesses textos? Tudo por causa de Jesus. E às vezes a gente está fazendo tudo por causa de nós mesmos. E às vezes nós estamos caminhando, baseando a nossa fé nas nossas próprias vontades, prazeres, desejos, sonhos. Eu quero isso, Senhor, realiza isso. Meu Deus, se Ele não faz, eu me chateio. Se Ele não faz, eu me frustro. Se Ele não faz, eu paro. Antes mesmo de Jesus nascer, já existiam pessoas que estavam fazendo, entregando tudo por Ele. Eu fui chamada a atenção pelo Espírito Santo, me perguntando: que amor é o seu por Jesus? Natal é o momento de você celebrar aquele que nasceu por causa de você. É o momento de eu trazer a sua reflexão quem realmente importa. A sua família importa, importa. Os seus filhos importam, importam. Os seus sobrinhos importam, importam. Os seus netos importam, importam. Você vai honrar, você vai valorizar, você vai estar perto. Mas Jesus importa muito mais. Olha esses exemplos, igreja. Nós precisamos ser essa igreja forte e ciente do que realmente estamos sendo, vivendo e crendo. É por Jesus, não é por mim, não é pela Lagoinha, é por Jesus. Ele é o nosso Natal. Ele é aquele que tem que ser honrado e mais presenteado pela sua vida. É Ele. Você presenteia Jesus testemunhando dEle, dando um bom testemunho sobre Ele. Você honra Jesus falando dEle. É Jesus que você comemora no Natal. E aí a história vai percorrer. E um outro homem que me chama muita atenção é João Batista. João Batista começa o seu ministério depois que Jesus já tinha nascido, depois que Jesus já tinha chegado a uma determinada idade. Porém, Jesus não tinha começado o seu ministério. João Batista começa a anunciar, a profetizar, a preparar o caminho, a batizar pessoas no deserto, antes mesmo de Jesus começar o seu ministério. E você vai ver na história dele o tudo que ele fez por Jesus. E lá no capítulo 3, no versículo 1 ao 4, vai dizer um pouquinho de João Batista. Olha só que demais. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos de mel e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Você pode dizer um aleluia? Olha o versículo que se enquadra a João. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos. Vou repetir. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos. Sabe quem diz isso? Paulo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Paulo escreve: nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos. Com o que João Batista parecia, igreja?
João Batista parecia um louco. Ele decide ir para o deserto para pregar. Ele decide comer, se alimentar de gafanhoto. Ele decide usar roupas malucas. Tudo por causa de Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas eu estou trazendo a sua reflexão. Atitudes de pessoas que negaram a si mesmo para cumprir um propósito maior do que a vida delas. João Batista negou a si mesmo para cumprir a profecia dita por Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho. Essa voz foi João Batista. Ele nasceu para isso. Jesus o trouxe nessa terra para isso. Você sabia que Jesus te trouxe a esse mundo? Você sabia que Deus, Ele te formou no ventre da sua mãe, cada detalhe, para você cumprir o propósito do céu? Exatamente como Ele fez com essas pessoas. Tudo por Jesus. Eu não li o versículo que eu trouxe para os magos, que negaram a segurança da sua casa, que negaram o conforto do seu lar, que deixaram as pessoas próximas da vida deles, as suas famílias, para irem até Jesus. E sabe qual é o versículo que se encaixa para eles? Marcos 10, 29. Sabe o que Jesus diz aqui para mim e para você? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim ou pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, filhos e campos, mas com perseguições. E na futura, a vida eterna. E na era futura, a vida eterna. O que Jesus está ensinando? Que aquele que não deixar pai, mãe, filhos, irmãs, o que Ele está dizendo? Ele está dizendo que você tem que rejeitar os seus. Ele está dizendo que se você não segue Ele, se você deixa de acreditar nele, porque pai, mãe, filho, ou seja quem for, está tentando te dizer que Ele não é verdadeiro, você não é digna dEle. Você consegue compreender? Ele está dizendo que se você segue o conselho de pessoas que não creem em mim, você não é digna dEle. E Ele também te revela a sua recompensa. Os magos não sabiam de nada disso, mas depois Jesus revela para mim e para você que aquele que faz essas coisas irá receber 100 vezes mais. 100 vezes mais já no tempo presente. Ele só deixa claro: olha, mas pode ter perseguição. Por que perseguição? Porque nem todos creem como você crê. Nem todos vão aceitar como você aceitou. E aí ele termina também dizendo: não só nessa vida, mas na futura você terá a vida eterna. Aleluia! Sabe, talvez não seja uma palavra que você dá tanto glória a Deus, porque não está sendo algo que está revelando algo que você vai receber nessa terra. Mas eu estou te revelando algo que é divino. Eu estou te revelando algo que é eterno. Jesus, é por Jesus. Você está aqui nessa noite, é por Jesus, amém? Você continua firme, é por Jesus. E Ele te recompensa por isso. Irmãos, como é lindo nós vermos o exemplo de tantas pessoas. Nós não somos os primeiros, não seremos os últimos, assim, não sei, porque pode ser que a trombeta vai tocar a qualquer momento. Mas o exemplo dessas pessoas pode nos ensinar tanto, pode nos fazer refletir tanto, para que assim nós nos tornemos pessoas melhores, cristãos fortes,
Cristãos que vai entender qual é o objetivo, qual é o foco, para onde que você tem que olhar, quem é o centro da sua vida. E Ele é Jesus Cristo. Ele é o Natal que você vai comemorar esse ano. Ele é a pessoa que você vai reunir na sua casa e na sua família e vai dizer: a nossa reunião, a nossa celebração aqui agora vai ser para honrar e vai ser para lembrar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Vai ser para agradecer ao Deus Pai que deixou o seu Filho vir a este mundo, desceu da sua glória, negou a si mesmo por causa de mim e de você. Sabe, eu falei aqui de tantas pessoas que fizeram alguns sacrifícios na vida por causa de Jesus. Eu citei exemplo de pessoas que fizeram alguns sacrifícios por amor a Jesus. Mas eu quero finalizar te dizendo que Jesus fez muito mais do que essas pessoas fizeram por causa de você. Eu quero finalizar essa mensagem te lembrando que se existiu pessoas que fizeram alguns sacrifícios na vida por causa de Jesus, Jesus fez muito mais por causa de mim e por causa de você. Ele nos amou primeiro. Jesus é a razão do Natal existir. Se não fosse o nascimento dele, não existiria. Jesus é a razão de Deus ter se tornado homem, 100% homem, 100% Deus. Você é a razão. Você é a razão de Jesus ter vindo a essa terra. Você é a razão do sacrifício que Ele fez. Você é a razão dele ter sido humilhado, cuspido, ferido, rejeitado. Olha para o seu irmão e diz para ele: você é a razão. E você está disposto a fazer tudo por ele? Eu quero que você se levante, refletindo nessa pergunta, e adore a Ele. Sabe, feche os seus olhos nesse momento. Conecte de fato, tenta se conectar somente com o espiritual nessa hora. Não deixe a sua alma te atrapalhar, não deixe o barulho te incomodar. Sabe, nós mantemos um ambiente assim mais escuro nesse momento, justamente para você não se sentir envergonhado, justamente para você não ficar preocupado com quem está te olhando, com quem está te vendo. Se conecte a Jesus. Deixa Ele ministrar algo no seu coração agora. Deixa Ele revelar de fato o amor dEle por você. Sabe, talvez você chegou aqui hoje se sentindo solitário. Às vezes você chegou aqui hoje se sentindo sozinho, triste, decepcionado. Deixa o amor de Jesus abraçar você. Deixa o amor de Jesus curar você. Deixa o amor de Jesus representar todos os amores que faltaram na sua vida. Talvez o abraço do seu pai, talvez o abraço da sua mãe. Talvez a falta desses amores te tornou uma pessoa triste, amargurada, frustrada. Mas saiba que existe o amor de todos, sobre todos os amores. Existe o amor que cura tudo isso. Existe o amor que supre toda essa falta. E esse amor é Jesus. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer se revelar a você. Ele quer abraçar você. Ele quer curar você. Amém? Cada vez mais diminuindo,
soberano em poder Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Sabe, essa canção, ela é baseada na vida de João Batista. Estou preparando o caminho, porque importa que ele cresça e eu diminua. É como se fosse João Batista cantando. Sabe por que eu sou louco? Sabe por que as pessoas pensam isso de mim? Porque eu estou fazendo o melhor que eu posso por Ele. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Ele deu a dele por mim. Agora eu só faço um pouquinho de sacrifício para que eu prepare o caminho da sua segunda vinda. Eu quero finalizar com um cântico de Maria. Maria, depois que ela disse sim, antes mesmo de saber como ia ser, ela não perguntou quais serão os desafios que eu vou viver, anjo. O que vai acontecer comigo? Como as pessoas vão me receber sabendo que eu era uma virgem, que eu não sou casada e de repente eu apareço grávida? Mesmo com todas essas incertezas, a palavra vai dizer que Maria, ela levanta um cântico em adoração a Deus. E ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ah, meu Deus! Será que Maria não estava nesse momento pensando em nada que ia acontecer com ela? Ela deu à luz num curral, como se diz nos dias de hoje. É na manjedoura que Jesus ficou ali, deitado. Maria não poderia imaginar, ou poderia, mas ela escolheu não pensar nas dificuldades. Maria decidiu não se importar com o que iria acontecer. Ela só decidiu confiar em um Deus que é o Deus do impossível, que o que Ele fala Ele cumpre, um Deus que cuida e que é o Emanuel, como o anjo disse, que era o Jesus, o Salvador. E aí ela só adora, dizendo: ah, o Senhor olhou para a sua humilde serva, e eu sou uma bem-aventurada, porque eu fui escolhida. Querido, você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Sabe o que quer dizer isso? Feliz é você, feliz é você, porque Deus te escolheu nessa noite, porque Deus te trouxe aqui. E mesmo nós, na nossa dificuldade, na nossa natureza pecaminosa, mesmo nós não sendo merecedores, Ele nos escolheu. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Será que nós podemos nos lembrar das grandes coisas que Jesus fez por mim e por você? Olha o cântico de Maria. Olha a adoração de Maria naquele momento da sua vida.
A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Ele derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Em meio da incerteza de como seria viver o plano do céu nessa terra, Maria decide cantar, adorar, exaltar ao Deus Todo-Poderoso e reconhecer: feliz sou eu, agraciada mesmo sou eu, porque Ele me escolheu. Amém? E eu finalizo essa mensagem dizendo: você é o escolhido de Deus. Vocês são escolhidos de Deus. Vocês são escolhidos de Deus. Você não está aqui em vão. Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer: ei, filha minha, eu te escolhi. Ei, filho meu, eu te escolhi, eu te chamei. Foi eu, não foi plano de homens. E eu estou contigo, eu sou o seu Emanuel. E estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer nessa noite por essa palavra. Nós queremos, ó Pai, honrar-te. Nós queremos agradecer-te, porque nós somos a razão de Jesus ter sido enviado a essa terra. Por Jesus ter cumprido um propósito tão difícil de ser cumprido, sendo homem. Mas mesmo assim, Ele não negou. E Ele suportou. Ele resistiu. Ele suou gotas de sangue. Sim, Jesus chorou, Jesus sorriu. Mas mesmo assim, Ele foi até o fim, por causa de mim e por causa de todas as pessoas que estão aqui. Jesus, que a nossa alegria nesse Natal seja o teu nascimento, seja a tua ressurreição. Ah, Jesus, cura a nossa alma, tira toda a tristeza e toda a dor da nossa vida, todos os traumas que nós já vivemos e que o Natal hoje se tornou